YouTube. Tá, eu vou tirar o... 3, 2, Tá bom, 1. pastor. Tá, só deixa a sala aí, não desligue, pelo amor de Jesus. Ninguém desliga esse computador aí, hein? Eu vou desligar aqui. Desligar a câmera e o microfone, porque se alguém entrar no gabinete e ficar falando, Tá, sai na aula. então tá. Ederli, deu certo lá no YouTube? Bom dia a todos os irmãos, todos que querem participar dessa escola bíblica dominical da Igreja Batista na Vila Americana. Hoje, o assunto que a gente vai compartilhar é comunhão que resiste ao distanciamento. Lição número 7 de nossa revista, com base em Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Comunhão que resiste ao distanciamento.
Quem não quer estar próximo de alguém em horas, às vezes, muito difíceis da vida? Quem não precisa de alguém, né, ao lado? Alguém para acompanhar, alguém para dar umas orientações, alguém para ouvir, enfim, a necessidade de comunhão é premente ao ser humano. Já fomos feitos para viver assim, um ao lado do outro. Desde o início da criação, Deus nos fez assim. É claro que nós temos diferenças uns dos outros devido à cultura, ao jeito de ser, personalidade. E por isso pessoas entre nós têm diferenças entre a gente se conviver. Agora, quando a gente coloca povos da Terra e analisamos como eles são mais próximos da gente ou não, há uma observação de que o povo brasileiro é mais receptivo, é mais carinhoso, e não demora muito, uma pessoa desconhecida do povo brasileiro já se torna amiga, né? Ou amigo, já se conversa sobre ou futebol, ou sobre uma receita, né, caseira, sobre crianças, enfim, é a vida, há uma aceitação assim, e às vezes até mesmo num compartilhar, o brasileiro, vamos tomar um cafezinho juntos. Então, a gente sabe que temos um pouco disso, já temos essa, como a comunhão com os outros, sem dificuldade. Mas, como somos diferentes, de culturas diferentes no mundo, então há que, devido a essas diferenças, a gente aprender a conviver. Ainda mais nesse tempo que a gente está passando, como precisamos agora de estar juntos. Em momento de uma pandemia, a ausência traz muito sofrimento, e é vital para a vida. A presença, no caso, né? A comunhão é vital, e a ausência traz o inverso, né? Traz morte. E o final de uma situação assim, como no nosso texto diz, pode ser até mesmo a depressão. E o estudo de hoje, eu não compartilhei ainda, foi feito pelo pastor Alexandro Abrantes Santana. Então, ele diz que o indivíduo, nesse primeiro ponto, a comunhão que é vital para a vida, a ausência dela traz o mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males, como a ansiedade, baixa autoestima, e pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e, por fim, desencadear um quadro depressivo. Então, a gente já vê isso aí, essa necessidade de uma comunhão é vital para o ser humano. Nunca deixe alguém, meu querido irmão, meu querido, minha querida, que está ouvindo esta palavra, pensando no que quer Deus para a nossa vida, de amar as pessoas, ter cuidados por aqueles que, principalmente, estão desamparados, estão sozinhos, são como que forasteiros por um momento, e não tem a quem recorrer. Aí é a hora de a gente entrar e agir. Então, assim como a comida, a água, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e é a condição sine qua non para sermos igreja de Cristo. Notou agora como a gente traz isso para a nossa igreja, a nossa convivência como irmãos em Cristo, como uma família. Então, não podemos pensar jamais em despreocupação uns pelos outros, viver separadamente, cada um por si, e só nos encontrarmos no momento de culto, no momento de uma reunião na igreja, no momento de um treinamento e depois acabou. Não, tem momentos que a gente precisa estar, aliás, juntos, sempre, né? Não somente naqueles momentos. Aquilo ali
faz parte da no nosso trabalho, né, da igreja. Agora, por isso, o apóstolo Paulo, no versículo 3, suplica aos cristãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Manter-se unidos pelo vínculo da paz é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja, para alcançarmos êxito. O crente cresce, né? O indivíduo, como salvo por Cristo, e agora quer andar em comunhão com Deus, vai ter comunhão com os irmãos. Se não houver essa comunhão com os irmãos, como pode haver comunhão com Deus? Ou vice-versa. Se não houver comunhão com Deus, não haverá manifestação de comunhão com os outros, né? Aliás, João, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte, no capítulo 4, ele fala assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e nos amamos uns aos outros. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Aí é um indicativo de uma comunhão que a gente não trabalhou ainda, de alguém junto a nós, um consolador, o Paráclito, não está ao lado da gente, para que, então, a gente aprenda a viver numa comunhão, assim como temos comunhão com Deus, sua presença permanente em nós. Bom, todos nós somos membros deste corpo, todos nós temos igual importância e relevância. Você já para pensar na igreja como corpo de Cristo? E isso nos é apresentado a Bíblia, que somos corpo. Cristo, a cabeça, mas nós somos o corpo, membros. E não podemos pensar que somos independentes, que não precisamos. Até porque haverá dificuldade em crescermos, dificuldades em realizarmos as coisas espirituais, as coisas da vida cristã, por não conhecermos a dependência. Então, a orelha, né, não pode dizer à mão, porque não sou mão, então eu sou melhor, ou não preciso de ti. Não pode, né? Então, assim, no corpo, há uma dependência de todos. Se eu quero pegar alguma coisa, minhas mãos precisam pegar alguma coisa a 2 metros de distância, vou precisar dos meus pés para chegar aos 2 metros de distância. E assim por diante, né? Precisamos colocar com minhas mãos alguma coisa no meu ouvido para que possa ouvir melhor, né? Então, isso é uma maneira de mostrar, de maneira ilustrada, a nossa dependência. A comunhão, nesse segundo ponto, é fruto de dependência. E precisamos aprender a andar assim, uma dependência um do outro, porque assim podemos crescer. Na verdade, dessa forma que a gente cresce em Cristo, juntos, unidos, e fortalecendo o outro. Seja ensinando, que tem o seu dom do ensino, ou pregando, consolando, confortando, também advertindo, colocando o que Deus está dizendo para que possa ser fortalecidos os irmãos, seja outra forma de servir, com outro talento, né? Então, ensino, pregação, e a igreja vai realizando, um com outro talento, consegue liderar. E assim,
vamos juntos, ajustados, tendo um equilíbrio e crescendo-se, nos fortalecendo. Esse segundo ponto, comunhão é fruto de dependência. Anda junto. Assim, concluímos nesse ponto que, mesmo se tivermos os dons que Deus nos deu, mas vivemos independentes, então, para que seriam os dons? É para serem aplicados, né? Usados para servir aos outros, uns aos outros, cada um tem o seu. Bem, aprendemos nesse ponto esses detalhes. Precisamos entender isso. Nós temos uns textos bíblicos, além destes, diz que somos dependentes de Deus, vamos crescendo nele. Veja o que diz, por exemplo, aqui na nossa Bíblia, em Coríntios, aliás, Coríntios não, Colossenses, desculpa, Colossenses, capítulo 3. É um texto que vale a pena a gente ler, diz da santidade, do amor fraternal. Então, diz para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então diz, exterminai vós todas as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esse é o alvo da nossa vida, do nosso compartilhar, da nossa comunhão, para crescimento em Cristo. No nosso terceiro ponto, temos comunhão, que é presença na ausência. Bom, você já viu, vamos relembrar. Comunhão que é vital para a vida. Aprendemos que precisamos, que dependemos uns dos outros, não podemos viver isolados. Segundo, comunhão que é fruto de dependência. Nós dependemos uns dos outros. Não pense que você pode viver sozinho e abandonar os outros à sua sorte. Terceiro, agora, é a comunhão, que é presença mesmo na ausência. Como é esse ponto? Presença mesmo na ausência. É aquele sentimento que se tem, né, sobre estar comigo, estar junto comigo, e não estou só. Encontramos, relativo a esse ponto,
versículos da palavra de Deus que diz, por exemplo, eu estou convosco todos os dias e eu estarei convosco. Então, você que já ouviu alguma coisa da Bíblia, nesse sentido, algum versículo, então pode lembrar. Eu me lembro quando Jesus deu ordem para pregar o Evangelho, ele disse que estaria com eles todos os dias. Jesus garantiu. Mas também lemos num texto aqui da presença do Espírito de Deus em nós habita. Então, por exemplo, nós lemos aqui em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16, 17, diz assim, continuando. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então, lugar como apresentação de culto, né? Como santuário, Deus habitando, então, e que é o nosso corpo, a habitação de Deus. Então, a gente pode, andando segundo a gente ouviu ali, né, na exortação do apóstolo Paulo, de Colossenses 3, como a gente deve ser, andando em santidade. Então, vamos cuidar desse lugar de habitação de Deus. Nosso próprio ser, Deus habita em nós. Então, cuidemos do nosso espírito, né, do nosso corpo, para que não o contaminemos, não tornemos lugar imundo, né, mais santo, separado. Em 2 Coríntios 6,16 diz, e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos, pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Em Efésios 2:21 diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Veja, cada vez melhor, né? Cada vez mais preparado, mais belo para a habitação do Senhor. Bom, isso para dizer, é uma presença constante, mesmo numa ausência. A gente não está vendo em carne e osso, né? Como Jesus ressuscitou e apareceu e chegou a dizer para alguns, sou eu mesmo, apalpai-me. O Espírito não tem carne, como vedes que eu tenho, e até comeu com os seus discípulos, né? Mas isso antes de ele ser assunto aos céus, ou subir aos céus. Então, estamos sentindo, né, vivendo com essa presença constante, que é a presença de Deus em nossa vida. Temos esta certeza. Por isso podemos andar sempre tranquilos, Deus está comigo. Mesmo quando passamos pela dor da doença, né, do sofrimento, da perda, estamos sozinhos? Não. Aliás, a gente costuma dizer, Deus está contigo, né? É difícil, às vezes, de dizer a alguém que está chorando. Mas só que está mesmo, né? É verdade. Deus está presente, de alguma forma, consolando, fazendo alguma coisa que para nós é impossível de fazer. Mas Deus faz, é capaz. E como é importante para nós a gente ter na nossa vida as notícias de que as coisas estão bem, né? Vamos por um momento aqui ler como se fosse uma carta. Como ela faz bem em a gente saber como o outro está bem. Eu me lembrei aqui da experiência do apóstolo Paulo. Então, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, tá? Capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar, e você vai perceber nesta carta como ele vai se sentir consolado, confortado em saber das notícias. Veja o que ele diz. Pelo que, isso referindo-se aos Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós que
quer dizer, eles, né, os Tessalonicenses, tinham por Paulo. Não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé. É cuidado de Paulo também por eles. Tinha uma recíproca aqui, né? Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu a vós, e vós o sabeis, vindo a mim, né? O apóstolo Paulo está falando. Por isso, também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para nos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vimos aqui com esta parte que a gente pode colocar como uma conclusão, uma necessidade, uma carência de uma comunhão. Aqui no crescimento espiritual da igreja em Tessalônica, como uniam bem, como amavam o apóstolo Paulo, como o tinham em grande estima e como o apóstolo Paulo também se preocupava com aquela igreja. E então, nessa comunhão, mandou essa carta. E como nos faz bem a gente ter esse sentimento de amor, de carinho pelo outro. Eu me lembro que quando morava no Rio, papai, aliás, já estava aqui em Curitiba, ele tinha mudou-se do Rio de Janeiro para Mimoso do Sul, Espírito Santo, e ainda era tempo de escrever carta manografada. Mas eu lia devagarzinho, aí começava, prezado filho, e ia embora, né? Então, devagarzinho, repetia a leitura, porque era bom, parecia estar, assim, como que presente, né? Então, era tão agradável. Enfim, o que queremos dizer com essa lição? Para que a gente leve em conta que a comunhão é importante entre nós. A comunhão com o nosso Deus é muito importante. Então, vejamos a necessidade da nossa comunhão, uma comunhão que traz dependência, uma comunhão que nunca, mesmo na ausência, a ausência, no caso da pessoa, né, em carne e osso de Jesus, porém sempre presente. Deus sempre presente conosco, nos preservando em todo instante. E para a gente viver
nessa comunhão. Então, trazemos aqui para pensar 4 pontos. Primeiro, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? Para não perder por coisas poucas, né? Uma comunhão com um irmão, uma comunhão com Deus, uma comunhão com alguém mesmo que não seja da igreja. O que está disposto a fazer para preservar? A comunhão é uma necessidade, a comunhão é a vontade de Deus, que nos amemos, que estejamos juntos um ao outro. Então, devemos fazer alguma coisa. Então, o que você está disposto a fazer? Então, de repente, é atitude, né, de perdão, de pedir perdão, de perdoar. É atitude de consertar alguma coisa que ficou e trouxe a divisão. Mas há esta pergunta: o que você está disposto a fazer? Para você refletir, para você pensar e para você agir. Segundo, tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outras com sua ausência. Epa! Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Pois isso aqui me fez pensar, né? Como é o brasileiro bem receptivo. A gente nota isso até nas reportagens, né? O povo brasileiro, né? Então, devemos pensar em ser como é o povo brasileiro. Então, ser alguém que traga um bem-estar, uma alegria a um ambiente. Né? Logo, logo é convidado, chega mais. Ou se alguém pensar assim, fulano de tal. Ou seja, refletir também. Porque se há alguma coisa que tenha que corrigir, é hora, né? De a gente estar disposto a fazer alguma coisa. Terceiro, a interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Vou repetir. A interdependência, veja, não é? A gente percebe aqui um dependendo do outro. Então a gente vê aqui uma troca. A interdependência, lembramos até dos dons aqui, né? É fundamental para desenvolver a comunhão. Claro, né? Então é necessário. Senão, até na hora de simplesmente ali estava alguém mexendo com o móvel, aí veio e chamou, me ajuda aqui. Então, desenvolve, né? Essa interdependência ajuda, né, a desenvolver a comunhão. Mas você se sente à vontade quando depende de alguém? Como você se sente em relação a isso? Talvez alguém ou algum de nós pensamos, não quero depender de ninguém. Não quero depender de ninguém. Pessoalmente, a gente às vezes diz, né? Eu às vezes penso, não quero depender quando estiver já bem mais velhinho, né? E a gente não gostaria de que ficasse naquela dependência, trazendo sofrimento. Mas Deus sabe o que permite a um ou a outro, e se Ele o permite, é para o bem. Podemos não entender por quê. Às vezes, essa dependência um do outro, né? Por que Deus permite tal sofrimento, que tais pessoas suportem tanto isso e durante tanto tempo? Pode ser tão importante, né? A gente só vai entender depois. Porém, Deus sabe o que faz. Então, você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Bom, pensemos então nisso aí, elevemos para o pensamento também espiritual. E quarto e último ponto, Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como
estamos reproduzindo esta presença como igreja? Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença? Os primeiros cristãos reproduziam isso. Estavam tão conscientes, tão felizes com Jesus, que tinha ressuscitado, e até 500 irmãos de uma só vez viram Jesus, a alegria, sabendo da sua presença, que estariam com eles todos os dias. Então, conseguiam reproduzir isso aí. Agora, pela fé, nós andamos sabendo que está conosco. Então, a pergunta é interessante para refletirmos, né? Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Agora, nós incluímos também nós, igreja. Não podemos viver independentes. O crente, agora, recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e ficou independente na sua casa, e o outro também, e a igreja? Não existiria, né? Então, a igreja existe porque é o corpo de Cristo. Então, como igreja, precisamos demonstrar esta presença, precisamos reproduzir esta presença. Então, pense, Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença? Então, façamos o que é melhor para que possamos ter uma comunhão cada vez melhor que resista ao distanciamento. Que Deus nos abençoe. Amém. Assim que é interessante, né? Como é que é esse trimestre, né, Pastor Jaime? A gente está estudando só assuntos que têm a ver com o nosso emocional, com tudo que está acontecendo, né? Os irmãos que quiserem abrir a sua câmera, né? Acho que só está a irmã Lídia ali, né? Podem abrir para poder participar conosco aqui neste momento. Então, e você também pode aproveitar a oportunidade para estar falando alguma coisa da lição. Alguns aqui já têm a revista, né, que puderam dar uma olhada. Então, é interessante porque, como o pastor falou, brasileiro, né, a nossa cultura, brasileiro, agora eu posso, né, minha mãe aqui, eu posso pegar, né, abraçar e tudo, né, então brasileiro gosta de tocar, brasileiro gosta não adianta dar um oizinho de longe, né, então a gente, né, a gente quer ficar junto. Isso mesmo. Opa, minha câmera ela tá pifando aqui. Mas o que acontece? A gente gosta de, como é que é, inventar o cotovelo para cumprimentar, a mão, a gente inventou, o pé, quem joga futebol, né? Cada um inventou uma coisa. E é interessante, porque a gente não está acostumado. Oi, Márcia. A gente está acostumado É a nossa cultura, a gente gosta de estar junto, sabe? E é interessante, a gente tem ouvido muito na televisão, nos meios de comunicação, falando muito de distanciamento social, né? E eu não gosto dessa palavra, porque não é distanciamento social, é distanciamento físico, né? Na realidade, a gente não deve se distanciar socialmente de ninguém, a gente deve só evitar a aglomeração, as pessoas, né? Mas porque a gente precisa um do outro. Paulo escreveu aquelas cartas e a gente vê como ele ficava feliz de saber que as igrejas estavam orando por ele, que as igrejas estavam preocupadas com ele. A minha câmera aqui da mãe está meio liga e desliga aqui, mas está indo. Então, é interessante isso, né? A gente vê. E, por exemplo,
Irmã Lídia. A irmã Lídia gosta de ficar longe das pessoas, né, irmã Lídia? Não gosto. Mas fazer o quê? Tem que ficar agora, né? Assim mesmo, ainda eu não fico indo em lugar, muita gente, não. Mas eu gosto de ter alguém para conversar, né? É os momentos que a gente está passando agora, né? Mas eu creio que logo a gente vai ter de novo a comunhão com os irmãos, com as pessoas. É tão maravilhoso, né, a gente poder assim, ter aquela comunhão, conversar com os irmãos, e na presença do Senhor, né, Manderly? Isso Deus mesmo. tem sustentado a gente, nem que a gente fique meio isolado, mas também é o tempo agora, né? Por termos esse sentimento que já é válido, a gente deseja, já que não pode, mas pelo menos a gente sente isso em nosso interior, essa vontade, esse amor, o que temos um pelo outro, né? Isso é fato, né? Então, por isso que a gente se conversa, é o jeito, né? Manda um recado, uma mensagem, mas a vontade, realmente, ela existe. Não somos frios, né? Graças a Deus. Então, isso... Uhum. Alguém quer comentar algum tópico da lição, né? Algo que achou interessante ou não entendeu? Eu coloquei no YouTube ali sobre individualismo, né? Eu achei muito interessante o autor colocar, né? Sobre... Ih, não tem jeito essa minha câmera aqui. Mas sobre o individualismo, né? Que fala que a igreja... Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento, porque a gente tem que trabalhar junto, né? A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, ela é formada de vários membros, a gente não pode trabalhar sozinho, porque no momento das dificuldades, né? Você fica... É duro ficar sozinha. Já imaginou esse tempo agora, se cada um tivesse ficado trancado dentro de casa, sem poder conversar com ninguém, sem poder estar com ninguém, mesmo que fosse, né, pelo celular e pelo telefone, né, que a gente usa, tudo, ia ser muito difícil, muito difícil. É verdade. E no passado eram as cartas, né? Hoje a gente tem a rede social que ajuda, né, a gente. Então, realmente, e uma coisa também que é interessante dessa lição, que fala sobre... Oi, Odete, tudo bom? O pastor Paulo também está ali, agora com o vídeo, né, conectado, e eu entro e saio aqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu acho interessante também dessa lição, que existe uma palavra que faz com que a gente fique perto e longe das pessoas. Mantenha o distanciamento. Eu quero ver quem me ajuda com essa palavra. Quem sabe essa palavra? Ela é formada com 4 letrinhas. Quem sabe? Amar, né? Amar? Amar, amor. Aí, Odete, isso mesmo. Olha aí, ó, isso mesmo. O amor é o mesmo motivo que faz a gente ficar perto, querer ficar perto das pessoas, né? Então, e também nos distanciar para não passar, como diz assim, se você estiver contaminado com o vírus, ou mesmo quem não está contaminado, né? Não transmitir. Olha que interessante. O mesmo sentimento nos faz ficar perto, querer ficar perto, e também faz com que a gente, não que a gente queira ficar longe, mas a gente acaba ficando longe das pessoas, né? Então, porque a gente quer preservar vidas, e é muito interessante isso, né? Aí, Pastor Paulo, tudo bem? Como é que estão as coisas aí, Pastor Paulo?
Tudo bom? Deixa eu te dizer, o pastor Jaime fez uma afirmativa ali que eu saí rindo e saí refletindo. Ele disse assim que a presença de algumas pessoas traz alegria e a ausência de outras também traz. Parece que foi isso que eu estava escutando. É uma afirmativa forte, né? Imagine, a ausência, até que a presença da pessoa traz uma alegria, a gente está acostumado, né? Mas a ausência, né, é uma palavra forte, verdadeira, né? Que eu acho que dentro dessa reflexão da comunhão, se faz necessário a gente fazer uma autoanálise, né? Porque realmente é forte essa afirmativa aí, a minha ausência traz alegria, traz alegria para o meio onde eu estou. Então, eu teria que fazer uma reflexão do que realmente a minha caminhada nesse mundo tem causado satisfação na minha estando presente com as pessoas. Porque se a minha ausência causar essa decepção, né, é decepção para a pessoa, né? Mas alegria para as outras, que bom que ele não vem, que bom que ela não está aqui, que maravilha. Não é uma questão boa, né? Então, realmente eu fiquei refletindo sobre isso, né? Entre a presença e a ausência. A gente precisa saber e precisa fazer essa consulta. No antigo Orkut, veja só, no antigo Orkut, eu fiz essa pesquisa com a minha pessoa e com os outros, com os meus amigos em online, assim, mandei um recado assim, irmão, a minha presença, a minha comunhão contigo faz bem para ti ou não faz? Realmente, a gente está sempre pregando, está sempre envolvido com liderança, às vezes deixa arestas para trás. E eu fiz essa pergunta aí para saber realmente se a minha ausência era melhor do que a minha presença no meio das pessoas, né? Eu fiquei refletindo nisso até agora, eu estava refletindo profundamente que a ausência de algumas pessoas traz alegria para outras. Aí é complicado, né? Tratando-se de igreja. Mas esse foi o ponto que eu fiquei mais refletindo. Pastor, a irmã será que tem alguém agora essa é uma colocação para ser discutida, né? E sugerida, mas será que tem alguém entre nós que estaria uma pergunta: aonde está a comunhão dos irmãos? Aonde está? Pelo que eu estou passando e sentindo nesse momento, cadê essa comunhão? Será que tem alguém que está passando ou passou por isso? E a gente, entendeu? Se alguém sabe, compartilhar. A lição se torna prática, né? É igual, por exemplo, na quarta-feira, a gente começou, faz 2 semanas, né, que nós começamos uma célula online. Então, para quem não está participando de nenhuma célula, então, a pessoa é bem-vinda. E também os irmãos, as pessoas que chegam, né? Então, é um momento ali tão gostoso que você abre o vídeo ali, né? E você vê as pessoas, ali existe compartilhamento, as pessoas falam as alegrias e as tristezas também, né? Às vezes, problemas que ela está enfrentando, que ela precisa que alguém esteja orando por ela, e isso a gente precisa demais. Agora, imagine a pessoa sozinha, a pessoa que não tem ninguém para conversar. E a igreja, por isso que a igreja tem que ser comunhão, a igreja não pode ser um grupo aqui, um ali, o outro lá. A gente tem que estar todo mundo junto, porque senão não funciona, não anda, né? E a gente precisa desse tamo junto, né? Hoje tá tão normal, o pessoal fala tamo junto, né? Põe aqueles 2 mãozinhas encostando assim. E a igreja tem que ser assim, tamo junto, né? E é como o pastor Paulo falou, né? Meu pai, será que a minha presença, as pessoas estão querendo a minha ausência no lugar? Estão querendo me ver longe? Ô, Senhor, como tem sido o meu comportamento nos dias de hoje, né? Será que estão com saudade
do sorriso, do falar da gente, né? É muito interessante essa colocação, né, que o pastor aqui que escreveu essa lição, ele colocou, né, o pastor Alexandre, né? Muito interessante. Ali, irmão Josias, abre o som aí, irmão Josias. Quero ouvir a voz desse casal bonito aí. Pessoas que atraem. Estou ouvindo, estou curtindo. Estamos felizes e abençoados, e orando para que a igreja permaneça unida. Se bem que há alguns velhinhos que tem que levar uma chicotada. Tá vendo como é bom? A Aldete está querendo falar alguma coisa, porque está batendo os dedinhos ali, ó. Não, estou escutando só. Mas que bom, foi um tempo muito gostoso, né, da gente poder estar estudando, as pessoas estão nos ouvindo pelo YouTube, então, como a gente não pode estar na igreja lá, no salão, mas está tendo culto lá também, nós temos um grupo lá também que está fazendo está participando do culto, muito bacana, né? Mas graças a Deus. Eu vou encerrar este momento, Pastor Jaime, quer falar mais alguma coisa? Eu só estou lembrando aqui dos momentos difíceis que passaram alguns irmãos enlutados. Eu estava me lembrando, um e outro eu fui até o sepultamento, no momento precisava daquela comunhão. Né? Pastor Paulo, e o pastor Levi, e o pastor Nivaldo, nem todos, né? Mas a gente fica assim a pensar que não devemos sim nos cuidar devido à doença, mas o cuidar um ponto tal que não percamos a comunhão, alguma forma de trazer um alento, uma forma de carinho, de consolo, conforto a quem precisa de companhia, de comunhão. A estes amados nossos que têm passado pelo luto, né? Vai o meu pensamento, o nosso sentimento de estamos presentes, mesmo na ausência, nós estamos presentes. Essa comunhão que nós temos faz isso. A oração chega até lá, e o amor da gente. Isso mesmo. É muito importante, faz toda a diferença, né, na família, nas pessoas, né? Então, nós vamos encerrar este momento. Eu vou estar orando, agradecendo a Deus, né, por esse momento, e também vamos estar lembrando das famílias, das pessoas, dos enfermos, das pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento. Pai querido, Senhor Jesus, muito obrigado a Deus, porque é muito gostoso, Senhor, como é bom a gente estar junto, como é bom ouvir a voz de quem nós amamos, como é bom saber que as pessoas estão bem, Senhor, e que Tu estás cuidando e olhando de cada um de nós. Mas também, Senhor, nesse momento nós nos lembramos, ó Pai, dos enfermos da Tua igreja, Senhor. Nós lembramos das pessoas que estão internadas nos hospitais, Senhor. Famílias que estão clamando pelos seus enfermos. Igrejas que têm tido lutos e mais lutos, perdido queridos amados do contato físico, porque eu creio que estão contigo. Mas nós temos tido também, Senhor, uma ceifa de muitos pastores e líderes, Senhor. Neste momento eu te peço, Senhor, cuida da tua igreja como instituição, Senhor. Cuida dos membros dessas igrejas, ó Pai. Dá a direção, Senhor. Dá a tua orientação, Senhor. Não orientação de homens, mas a tua orientação, Senhor. Conforte cada um, Senhor. Conduza o teu rebanho. Conduza-nos, Senhor. E muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela Vila Americana, Igreja Batista da Vila Americana, IBVA, Gabinete, Itaperuçu, Igreja das Nações, e tantas outras que nós temos, Senhor. A tua igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, porque um dia a tua palavra chegou até nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque um dia alguém sorriu para nós.
nos cumprimentou, nos deu um abraço, nos levou a uma igreja, uma célula, ou mesmo nos deu um folheto, mandou um cântico, um hino de louvor pelo WhatsApp e eu pude chegar até o Senhor. Obrigada, Deus. Dá-nos um dia lindo, Senhor, onde logo mais à noite também teremos as nossas atividades da igreja, os cultos, Senhor. Que o povo tenha a alegria de ir à casa do Senhor. E quem não puder, que tenha alegria de estar ligando o celular, a TV e falando, agora nós vamos adorar a Deus. E esquecer tudo que está acontecendo ao redor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jaime, nos trazendo essa lição tão preciosa. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, até a próxima. Eu vou agora, vou ver como que eu vou fazer para interromper a transmissão aqui. Mas até logo, querido. Domingo abençoado para todos. Deus te abençoe. Amém. Amém. Vocês também.